بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os verdadeiros seguidores deles até o dia do juízo final. Queridos irmãos e irmãs, estamos nessa aula especial para abordar um tema que é importante atualmente para todos os muçulmanos. Nós sabemos que amanhã, inshallah, cai o primeiro dia do mês de Dhul Hijjah. O mês do Dhul Hijjah é o último mês no calendário lunar islâmico. E esses dias, os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, são dias importantes para todo muçulmano e muçulmana, porque Deus elevou o valor, deu importância, valor para esses dias, porque neles Allah subhanahu wa ta'ala multiplica as recompensas. Allah subhanahu wa ta'ala fica mais próximo dos seus servos nesses dias. Então, inshallah, nós vamos abordar esse tema e falar sobre o que o muçulmano deve fazer, o que é recomendável que o muçulmano fazer nesses dias para aproveitar e se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Como nós sabemos que o Islã incentiva os muçulmanos a fazerem boas ações, especialmente nos dias importantes, ou seja, nos períodos específicos. Por exemplo, o muçulmano é recomendado adorar a Deus em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as situações. Seja ele feliz ou triste, ele é servo de Allah. Ele está numa situação boa ou numa situação ruim, ele é servo de Allah. Em todos os dias, ele é servo de Deus. Mas o Allah subhanahu wa ta'ala recomenda que o muçulmano adorar a Deus, se aproximar de Deus mais nos tempos virtuosos, ou seja, nos tempos importantes, valiosos perante Allah subhanahu wa ta'ala, como no mês de Ramadã, no dia da sexta-feira, nos 10 primeiros dias do mês de Dhul Hijjah e outros dias importantes durante o ano. Se nós queremos falar sobre a virtude dos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, nós vamos saber que foi mencionado, as virtudes foram mencionadas no Alcorão e nos ditos do profeta alayhi salatu wassalam. No livro sagrado, palavra de Deus, e nos ditos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em diversos contextos, em diversos textos do Alcorão e da Sunnah do profeta alayhi salatu wassalam. Nós vamos citar algumas virtudes desses 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Primeiro, o que foi relatado sobre a sua virtude de forma geral. Porque Allah falou sobre a virtude dos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah de forma geral e falou sobre dias específicos desses 10 primeiros dias, como o dia de Arafah, o dia de sacrifício de Al-Adha, Ayyam al-Tashriq, também que são depois desses 10 dias. Então vamos primeiro saber que Allah subhanahu wa ta'ala fez um juramento. Deus jurou por esses dias no seu livro sagrado. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse pela alvorada e pelos 10 primeiros dias, ou seja, pelos وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ e pelas noites, os mufassirin, os sábios muçulmanos,
eles interpretaram que esses dias são os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. No Musnad Ahmad, o livro de Ahmad, do hadith de Jabir, que Allah se compraza dele, sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que os 10 primeiros dias do Dhul Hijjah são o layalin ashar. E al-Watr é o dia de Arafah. E al-Shaf' o al-Watr, al-Shaf' é o dia do sacrifício. Então, essa é a explicação do profeta alayhi salatu wassalam. Quando Deus disse pela alvorada e pelas noites, então Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Quando fala o Shaf'i e o Watri, ele está falando sobre o dia de Arafah e o dia de sacrifício. Então também Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran, no livro sagrado, que esses dias são os dias que Allah subhanahu wa ta'ala completou com elas as 40 noites em que Deus prometeu a Moisés, Musa, que Allah, que a paz de Deus esteja com ele, completou para ele para que encontrar com ele e mandar para ele a revelação, ou seja, o Torá. Então Allah subhanahu wa ta'ala completou para o profeta alayhi salatu wassalam, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, 40 dias. Então são Dhul Qa'dah, o mês de Dhul Qa'dah, o mês 11 no calendário islâmico, e os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: designamos para Moisés 30 noites e completamos a elas, essas noites, com mais 10 noites. وأتممناها ب10. Assim se completou o tempo determinado por seu Senhor em 40 noites. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, então ele está falando que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele o livro desses dias. Ou seja, os 10 primeiros dias foram as 10 últimas noites do encontro do Senhor com o profeta alayhi salatu wassalam, Moisés. Também entre as virtudes desses dias, que são as noites ou os dias que encerram os meses sagrados, nos quais o Hajj foi prescrito. Quando no Islã queremos saber os meses do Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. O Hajj é nos meses sagrados específicos, conhecidos. Quando Allah falou isso, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, de acordo com a maioria dos tabi'in, dos seguidores dos Sahaba, Ibn Umar, que Allah se compraza dele, filho dele Abdullah, Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Zubayr, além deles, outros companheiros do profeta alayhi salatu wassalam, todos eles falam que esses meses, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, a peregrinação é em meses ou nos meses sagrados específicos, referindo-se Shawwal, Dhul Qa'dah e os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Então são 2 meses mais 10 dias no terceiro mês, que é, ou seja, no último mês do calendário islâmico. Isso de acordo com a maioria dos sábios. Também é a opinião de Al-Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Abu Thawr e outros sábios
E também é opinião dos mufassirin, como Mujahid, como As-Suddi, como Dhahak e outros. Então, se nós queremos saber Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, então Al-Hajj, a peregrinação, é feito nesses meses. Começa a preparação do Hajj. Então, os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah são os dias que encerram a adoração grandiosa que é Al-Hajj, a peregrinação à casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Também Allah subhanahu wa ta'ala falou que esses dias são os dias ma'lumat, que os muçulmanos devem recordar a Allah subhanahu wa ta'ala desses dias, agradecendo pelas dádivas, bênçãos e graças que Allah concedeu para eles. Dos animais. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Então são os dias determinados nos quais Deus legislou o seu louvor ao conceder os animais para sacrifício para os muçulmanos. Então Allah subhanahu wa ta'ala recomendou os muçulmanos que agradecem a Allah, fazer mais louvor a Deus, recordar mais a Deus nesses dias. Quando ele disse وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, recordam a Allah em dias específicos, em dias conhecidos. E os sábios falam que esses dias são os primeiros dias de Dhul-Hijjah. E muitos sábios falam que, referindo-se aos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah, esses são os dias específicos conhecidos. Al-Imam Al-Bukhari, que Allah tenha misericórdia dele, no livro dele autêntico, o livro Sahih, ele disse que Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, mencionou que esses dias, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, os dias conhecidos, os dias específicos, são os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vamos dar uma continuidade da nossa aula sobre os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah. Falamos sobre algumas virtudes desses dias. Entre as virtudes dos dias do Dhul-Hijjah, que são entre os mais grandiosos dias perante Allah subhanahu wa ta'ala. São os dias mais grandiosos perante Deus. No hadith do Abdullah ibn Umar, relatou que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: não existe dias mais grandiosos perante Allah e as boas ações são mais amadas para Allah subhanahu wa ta'ala neles do que os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. Os companheiros perguntaram: nem mesmo jihad fi sabilillah, uma pessoa que sair por causa de Allah, lutar por causa de Deus? Ele disse: nem mesmo jihad fi sabilillah, a não ser que um homem sai por causa de Allah, no caminho de Deus, com sua riqueza, com sua vida, e não voltar com nenhum disso. Significa que esse homem saiu por causa de Allah e morreu no caminho e nunca voltou para a casa dele. Só essa pessoa, esse homem é melhor. Mas não existe, além disso, não existe nada é melhor do que a boa ação desses dias, os 10 primeiros dias
de Dhul-Hijjah. Queremos saber algumas regras jurídicas, algumas regras de práticas relacionadas com a jurisprudência dos rituais dos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. Vamos mencionar em resumo, e depois explicar um pouco o que é necessário explicar. Entre as boas ações nesses dias é o jejum, jejuar. Porque o profeta, alayhi salatu wassalam, costumava jejuar os 9 dias de Dhul-Hijjah, os 9 dias primeiros de Dhul-Hijjah. E jejum nos 9 dias é sunnah ou mustahab, recomendável, aconselhável. Jejuar no dia de Arafah é também um recomendável confirmado, ou seja, sunnah muakkada para aquelas pessoas que não estão no Hajj, que não estão na peregrinação. Então, sunnatun muakkadatun li ghayri al-Hajj. Para aquele que está na peregrinação, no Hajj em Meca, não é recomendável para ele jejuar no dia de Arafah. Mas as pessoas que não estão no Hajj, eles são recomendadas a fazer o jejum nesse dia. Porque o profeta alayhi salatu wassalam disse: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. No significado desse hadith, o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o jejum no dia de Arafah, eu tenho mais esperança que Allah subhanahu wa ta'ala apagar os pecados do ano anterior e do ano posterior por causa do jejum, como recompensa do jejum nesse dia. Entre as boas ações, também a ação, quando nós falamos que o jejum é recomendável, que o peregrino, al-Hajj, não é recomendável para ele jejuar no dia de Arafah. Porque o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava na peregrinação, ele quebrou o seu jejum quando ele estava na montanha de Arafat. Então é recomendável para o peregrino quebrar o seu jejum, ou seja, não fica jejuando no dia de Arafah. Entre as regras mais recomendadas nesses dias, al-Udhiyah. Al-Udhiyah que fica ou que começa no dia 10, o último dia dos 10 primeiros dias. Al-Udhiyah é obrigatório de acordo com Al-Ahnaf. Obrigatório para a pessoa que é capaz, que tem condições financeiras. É obrigatório. E sunnatun muakkada, recomendável de acordo com a maioria dos sábios. Então, qual a diferença entre recomendável, sunnatun muakkada, e obrigatório? Obrigatório para a pessoa que tem condições. Quem deixar de fazer, como se fosse, ele cai no pecado. Ele fica pecador. Ou seja, é proibido que uma pessoa que tem condições financeiras e não fazer sacrifício. De acordo com a escola Al-Ahnaf. Mas de acordo com a maioria dos sábios, é sunnatun muakkada. É recomendável, confirmado. Quem quer sacrificar, é bom para ele, ele recebe a recompensa. Quem não quer ou não está querendo sacrificar, então ele não está no pecado. Essa é uma regra básica sobre al-Udhiyah. Também entre as adorações recomendadas nos dias de Dhul-Hijjah, at-Takbir. E at-Takbir é sunnah recomendável de acordo com todos os sábios muçulmanos. E at-Takbir deve ser em voz alta para os homens. Mas para mulheres, só elas podem recordar a Allah subhanahu wa ta'ala
mais nesses dias, mas não elevar ou não falar de voz alta. التكبير. التكبير é recomendável nas mesquitas, em casas, nos mercados, em todos os lugares que o muçulmano está. التكبير é sunnah recomendável nesses dias. Também nós devemos saber que nos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah existem dias específicos que são mais importantes do que os outros, como o dia de Arafah e o dia de sacrifício. O dia de Arafah é o dia 9, o dia de sacrifício é o dia 10. O dia de Arafah tem muitas virtudes para esse dia, que é o dia testemunhado, ou seja, al-yawm al-mashhud, em que Allah subhanahu wa ta'ala também fez juramento no Corão por esse dia, quando ele disse وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez juramento desse dia, quando ele disse والسماء ذات البروج, pelas céus ou pelos céus. Então Allah fez esse juramento e disse والسماء ذات البروج واليوم الموعود, pelo dia prometido, que é o dia do Al-Qiyamah, o dia do juízo final. وشاهد ومشهود, os sábios dizem الشاهد é o dia da sexta-feira, ومشهود é o dia de Arafah. E o profeta alayhi salatu wassalam, quando ele disse isso, ele disse وما طلعت الشمس ولا غربت وما طلعت الشمس ولا غربت. O sol nunca nasce no dia melhor do que na sexta-feira. E nele existe uma hora, não existe servo de Deus que pedir de Allah qualquer coisa do bem, desta vida e da outra, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala atender a ele e aceitar a súplica dele. E isso todas as sextas-feiras. Então, Yawm Arafah é importante. E o muçulmano deve prestar atenção e tentar o máximo possível fazer boas ações, especialmente jejuar, se ele não está na peregrinação nesse dia, no dia de Arafah. Também o dia de Arafah é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados. Quando Umar ibn al-Khattab, que Allah se compraza dele, ele relatou sobre Ibn Hibban, em hadith longo, ele disse, sallallahu alayhi wa sallam disse, فإذا وقفت بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. Quando você estar na montanha de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala estará no céu mais próxima, ou mais próximo da terra, mais próximo das pessoas. E Allah disse para os anjos, fica dizendo para os anjos, vejam meus servos, unzuru ila ibadi, como eles chegaram até esse local que eu determinei, que eu mandei, que eu ordenei a eles, eles chegaram fracos. Ficam testemunhas que eu perdoar todos os pecados deles. Mesmo que esses pecados sejam como as gotas da chuva ou como a terra. Então Allah subhanahu wa ta'ala perdoar todos os pecados para os servos nesse dia. Também o dia de Arafah é importante porque Allah subhanahu wa ta'ala libera as pessoas do fogo infernal nesse dia. Que o profeta alayhi salatu wassalam disse, ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. Disse assim, não existe dia no qual Deus libera do fogo infernal muitas pessoas do que o dia de Arafah.
e Allah subhanahu wa ta'ala fica mais próximo dos seus servos e fica elogiando os servos perante os anjos. E disse, meus anjos, ficam testemunhas que eu estou perdoando para meus servos todos os pecados. Então, nesse dia, o dia de Arafah, o dia 9, é um dia mais importante do ano. Também Allah subhanahu wa ta'ala, nesse dia, Allah deixou ou determinou que esse dia fica o pilar da peregrinação. Então, o dia mais importante no Hajj, da peregrinação, é o dia de Arafah. Entre os dias mais importantes desses 10 dias, é o dia de sacrifício, Yawm al-Nahr. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse que esse dia é o dia mais grandioso perante Allah. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse o dia mais grandioso perante Allah, mais importante, é o dia de sacrifício. Em seguida, o dia de Al-Qarn. O dia de Al-Qarn é o dia seguinte do dia de sacrifício, que é o dia 11 do Dhul-Hijjah, porque as pessoas ficam parados em um lugar chamado Mina. Eles ficam parados, tranquilos, no sossego, sossegados nesse dia. Então, fala Yawm al-Qarn, que eles ficam parados nesse dia. O dia também de Al-Nahr é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala chamou como Yawm al-Hajj al-Akbar. É o dia da peregrinação maior. Ibn Umar, que Allah se compraze dele, disse que o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ou parou no dia de sacrifício entre Al-Jamarat, na montanha de Al-Jamarat, في الحجة التي حج فيها. Então, o profeta alayhi salatu wassalam, ele chamou como Yawm al-Hajj al-Akbar. E no Corão também chamou como Yawm al-Hajj al-Akbar, o dia da peregrinação maior. Ibn Taymiyyah, que Allah tinha misericórdia dele, ele foi perguntado qual o dia melhor, seja o dia de Arafah, ou sexta-feira, ou o dia de desjejum, Yawm al-Fitr, ou o dia de sacrifício. Ele disse, depois de louvar a Allah, ele disse assim, o melhor dia da semana é o dia de sexta-feira, de acordo com todos os sábios. Mas o dia do ano, o melhor dia do ano, é o dia de An-Nahr, o dia de sacrifício. E quando ele disse, foi perguntado qual o melhor dos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah, ou seja, os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah ou os 10 últimos dias do Ramadã. Ele disse assim, os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah são melhor dos dias, mas os 10 noites do Ramadã são melhor da noite. Ou seja, as boas ações mais recomendadas no mês de Ramadã, dos 10 últimas noites da noite, no Dhul-Hijjah, no dia, o muçulmano deve praticar mais boas ações no dia ou nos dias de manhã até o pôr do sol. Isso significa o melhor para o muçulmano. Nos dias de Dhul-Hijjah, o muçulmano é recomendado praticar muitas boas ações. Em geral, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ele disse que o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, não existe dias em que as boas ações são melhor na adoração do que esses dias. Então o profeta alaihi salatu wassalam abriu as portas de boas ações. Ele não especificou uma boa ação,
Mas ele falou de al-amal al-salih. Al-amal al-salih entra no significado do amal al-salih todos os tipos de adoração. Entra a oração, recordação a Allah, recitação do Coran, peregrinação, jihad fi sabilillah, educar os filhos, ensinar as pessoas, buscar conhecimento, obedecer aos pais. Todos os tipos de adorações entram no significado de al-amal al-salih. Então, o muçulmano deve esforçar de acordo com a situação dele. Se é, por exemplo, comerciante, ele esforça na recordação de Allah. Se ele está em casa, ele pode esforçar na recitação do Coran. Se ele consegue jejuar, ele pode jejuar. Então, ele esforça de acordo com a situação dele, aproveitar todas as oportunidades para praticar boas ações nesses dias. Em geral. Também entre as adorações mais importantes é a dhikr. Recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Recordação, lembrança de Deus é entre as adorações mais grandiosas no Islã. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Aqueles que recordam a Deus muito e aquelas que recordam a Deus muito, Allah preparou para eles perdão e uma magnífica recompensa. وأجرا عظيما. E a dhikr tem muitos frutos, muitos benefícios de dhikr, de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim, que Allah tinha misericórdia dele, ele escreveu um livro chamado Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib. Al-Wabil al-Sayyib, a chuva mais concentrada que chega a um lugar certo. Min al-Kalim al-Tayyib, das palavras dignas do profeta alayhi salatu wassalam. E nesse livro ele citou sobre a recordação a Allah, sobre a lembrança de Deus. Ele citou mais de 100 frutos, mais de 100 benefícios da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, entre as adorações mais importantes é a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah disse: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, que eles recordam a Allah em dias conhecidos, em dias específicos, como nós falamos anteriormente, que de acordo com a maioria dos sábios, que esses dias são os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. E o muçulmano é recomendado falar mais at-tahlil, la ilaha illallah, não há Deus senão Allah, falar at-tasbih, subhanallah, glorificado seja Allah, at-tahmid, louvado seja Allah, alhamdulillah, pedir perdão de Deus, astaghfirullah, e outras recordações a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari, no livro dele, ele citou que Ibn Umar e Abu Huraira, dois dos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam, dos 10 primeiros dias do Dhul Hijjah, eles estavam saindo até o mercado, saindo na rua e يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Eles estavam falando Allahu Akbar, e as pessoas seguindo eles, dizendo Allahu Akbar junto com eles. Então, o takbir é uma adoração importante nos 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Também entre as adorações, as-sawm, como nós citamos antes em resumo, Siyam 9, o jejum 9 dias, ou o que você conseguir. Jejuar 9 dias, 8, 7, menos disso. Como você conseguir jejuar o máximo possível, é recomendável que você jejuar. O profeta, alayhi salatu wassalam, costumava jejuar os 9 dias de Dhul Hijjah e Yawm Ashura.
o dia 10 de Muharram. E costumava também jejuar 3 dias de cada mês. Costumava jejuar o dia de segunda-feira, o dia de quinta-feira. E isso é sunnah do profeta alayhi salatu wassalam que o muçulmano deve seguir. Mas é recomendável de forma confirmada jejuar no dia de Arafah. No dia de Arafah. Porque ele purifica os pecados do ano anterior e do ano posterior, como mencionou o profeta alayhi salatu wassalam. Entre as boas ações que o muçulmano deve fazer, que ele sair até o local de Eid para que ele praticar, realizar a oração da festa de sacrifício, ou seja, a oração do Eid, da comemoração, celebração anual do Eid al-Adha, em congregação. O muçulmano é recomendado sair de casa levantando a voz dele, falando La ilaha illallah, Allahu Akbar, recordando Allah, e ir até o local onde os muçulmanos estão rezando o Eid e praticar essa oração junto com as pessoas em congregação. Entre as adorações mais importantes também nesses dias, que é al-Udhiyah. Al-Udhiyah, que o muçulmano escolher um animal para sacrificar, por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Udhiyah é importante na Sharia islâmica, é um símbolo de sacrifício, um caminho do profeta Abraão, quando ele sacrificou, ou queria sacrificar o filho dele, Ismael, por causa de Allah no caminho de Deus, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala dessa determinação. Então o muçulmano deve escolher um animal e sacrificar por causa de Allah. Como nós explicamos, de acordo com os Ahnaf, é obrigatório para a pessoa que tem condições. Mas de acordo com a maioria dos sábios, é recomendável para a pessoa muçulmana sacrificar. E al-Udhiyah é um sacrifício dos animais que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou como al-an'am, que são camelos, ou boi, ou carneiro, cabrito. Então esse entra no al-Udhiyah, no animal que serve para fazer sacrifício. E é chamado como Udhiyah. Udhiyah é sacrificar por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Udhiyah também o profeta alayhi salatu wassalam, quando os sábios falam que é obrigatório para quem tem condições, eles têm evidências da palavra do profeta alayhi salatu wassalam, que ele disse: Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Quem tem condições de sacrificar um animal por causa de Allah no dia de sacrifício e não fez, ou não fazer, ele não se aproxime da nossa musalla. Então o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando disse isso, os sábios dizem, então é obrigatório para quem tem condições fazer essa udhiyah. Os sábios que falam que é sunnah, que eles têm também uma evidência que o profeta alayhi salatu wassalam sacrificou 2 carneiros e disse Bismillah, Allahu Akbar, wa wada'a rijlahu ala sibahihima wa samma wa kabbar. Que o profeta alayhi salatu wassalam sacrificou 2 carneiros e disse Allahu Akbar e disse: Oh Allah, esse para mim e para minha nação. Então, significa que o profeta alayhi salatu wassalam sacrificou por causa da nação dele. Então é sunnah, não é obrigatório. Essa é a evidência do grupo dos sábios que falam que é sunnah, que não é obrigatório. A sabedoria de Deus por trás da obrigação ou de recomendar praticar al-Udhiyah
é se aproximar de Allah. Também ressuscitar a sunnah do mensageiro Ibrahim. Seguir o caminho de Ibrahim, alayhi salam. Também facilitar a vida dos filhos da família. Então, o objetivo que você sacrificar por causa de Allah, que você gastar para sua família dessa carne que você pode consumir com sua família desse dia ou nos dias desses dias. Então, o objetivo é facilitação para a família. Também entre os objetivos, espalhar a misericórdia entre os pobres necessitados, porque o muçulmano é recomendado dividir a carne de al-udhiyah, de sacrifício, em 3 partes. Uma parte para ele consumir, ele com sua família. Uma parte doar, a presentear um presente para seu amigo, ou os amigos. E terceira parte, doar como doação, caridade, para os pobres e necessitados. Então, essas são algumas informações sobre os dias de Dhul-Hijjah. E o muçulmano, em geral, é recomendado praticar boas ações, esforçar nesses dias. Então, inshallah, queridos irmãos e irmãs, nesses dias mais próximos, que vão começar amanhã, quarta-feira, vai ser o primeiro dia dos 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah, que nós devemos todos se esforçar para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo todas as adorações que nós conseguimos praticar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.